Senhor. Muitíssimo boa tarde, Piotr, você que está nos assistindo aí na Jovem Pan. Parabéns mais uma vez pelo programa Prós e Contras, é uma honra estar aqui contigo. Senador, por que a votação foi tão célere assim no Senado hoje de manhã dessa medida provisória que reorganiza a esplanada com 37 ministérios? O assunto, sim, é um assunto do Executivo, é uma decisão de quem ganhou a eleição, mas essa medida provisória já foi prorrogada uma vez, ou seja, que está dentro da lógica. Agora, o governo não se articulou lá para dar tempo à Câmara decidir, a Câmara votar e depois dar tempo ao Senado. Aí o Senado hoje simplesmente foi lá e chancelou, com sua maioria, apesar da restrição da oposição. Qual é o papel do Senado hoje, senador, em que pesem as boas exceções? Olha, a situação é muito mais grave do que se aparenta, Piotr. Eu tive a oportunidade de votar 2 vezes contra esse inchamento da máquina pública, aumentando aí de 23 para 37 ministérios no Brasil, que nós vamos pagar essa conta, porque não é de graça, né? Tem toda uma estrutura. Agora, observe o que aconteceu ontem no Brasil. É muito importante, emblemático e simbólico o que aconteceu ontem no Brasil. A Câmara dos Deputados abriu sessão de manhã, até 9 horas da noite a sessão ficou ali naquela suspensão e nada de pauta. Enquanto isso, lideranças partidárias reunidas, governo reunido e uma série de negociatas ocorrendo. É a velha prática da barganha, do toma lá, da cá, que ontem atingiu seu ápice. Veja bem, sim. Parlamentares, eu vi entrevista de parlamentares na grande mídia nacional dizendo o seguinte: enquanto o governo não liberar as emendas parlamentares, isso aqui não caminha. Do outro lado, o presidente Arthur Lira diz que o governo é um péssimo articulador. O que é que eu entendo com essas expressões? O articulador é dinheiro. Sim. Tanto é que no mesmo dia, isso não pode ser coincidência, não. Dois fatos terríveis ocorreram. Um foi a liberação de 1,7 B de bola índio para parlamentares. Sim. E 2, foi tirado da gaveta um processo contra o Arthur Lira pelo STF. O brasileiro que acompanha minimamente a política está indignado com isso, porque logo depois dessas 2 ações aí, entre aspas, orquestradas, foi votado e foi aprovado essa MP que ia cair. Sim. Então, fica a pergunta, Piotr, o STF é base do governo Lula agora? Porque não precisa mais de Senado, não precisa mais de Câmara. É isso que a gente está vendo na prática, no dia a dia, e a gente precisa, de uma certa forma, 19 votos apenas aqui no Senado, sim, reagir contra esses absurdos que estão acontecendo com a nossa nação. Senador, mas vamos só pegar um outro aspecto dessa história. Claro, isso parece que está sendo jogado abertamente agora. Parece que o toma lá da cá é uma questão institucional para formar essa, digamos, articulação do governo, melhorar essa articulação do governo. Bom, não é coincidência, é mera toma lá da cá. O que foi, digamos, demonizado lá atrás. Até porque esse toma lá da cá sem interesse republicano é um absurdo. Eu nem sou contrário às emendas parlamentares, até para ser honesto do ponto de vista intelectual aqui, mas desde que tenha transparência, desde que tenha interesse republicano. Não é o caso, porque de liberar só no dia 30 1,7 bi em emendas são empenhos, mas enfim, liberar 1,7 bi não é coincidência. Mas dentro desse caso especificamente, a gente está vendo declarações também que assustam do Senado da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a indicação do advogado do presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal não vai ter empecilhos. Aliás, frase também do senador Alcolumbre, que é da CCJ, o presidente da CCJ, que atrasou mais de 5 meses lá a indicação do presidente Bolsonaro, ou seja, tinha uma questão política muito clara ali, e diz que não, que deve ser aprovado normalmente. Mas então para que se vai fazer então essa batina? É só formalidade? Como é que se explica isso ao cidadão brasileiro? Não se explica. Esse é o jogo bruto que a gente vive aqui no dia a dia do Senado. É o atropelo, por exemplo, uma medida provisória como essa, do aumento de ministérios
que eu votei tanto na comissão especial contra, como hoje, mais cedo, horas antes de vencer, ou seja, sem nenhuma discussão no Senado, praticamente, porque não deu para fazer mudança. E eu já anunciei agora há pouco que vou votar contra o Zanin, por uma questão de princípios. Nada contra a pessoa, nem conheço, né? Mas por ser o advogado pessoal. Se isso não é um conflito de interesse, se isso não apequena a República Federativa do Brasil, onde tem uma Corte Suprema já tão contestada por questão de interferência nos outros poderes, por não termos nenhuma segurança jurídica no país, e o Senado, que poderia fazer alguma coisa, nada caminha de pedido de impeachment, de CPI da Lava Toga, porque a maioria não quer, né? E o poder é muito centrado no presidente do Senado. Eu digo para vocês que nós vamos continuar fazendo o nosso papel. Vou votar contra, acredito ainda, eu sou um otimista por natureza, que a população, inclusive dia 4, muitas cidades vão ter manifestações, eu vou estar nas ruas e recomendo a você também que está nos ouvindo que vá para as ruas, né, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como sempre nós fizemos, porque quem está satisfeito com o que está acontecendo fica em casa. Mas do jeito que a gente está vendo, os abusos se multiplicarem, receber um ditador essa semana. Sim. É uma semana assim que o brasileiro de bem, o cidadão de bem, está horrorizado com o que aconteceu. O Maduro é um sanguinário, ditador, né, tirano, e o seu povo está lá na miséria, comendo carne de cachorro, de gato, né? Entre 10, 9 estão abaixo da linha da pobreza. Lá não se respeita opositor, se estupra. Segundo a OEA, segundo instituições de direitos humanos, quem é opositor é caçado implacavelmente. Então, e o Brasil recebe com honras o presidente Lula. Agora, a gente não podia dizer, Roberto, você lembra? Sim. Você lembra no ano passado que não podia fazer a relação durante a campanha entre Lula e esse ditador que chegou aqui. Por decisão do TSE. TSE e o Ortega também. Então, o próximo que a máscara caiu essa semana, né? Então, o brasileiro de bem está vendo o que está acontecendo, e se tem uma coisa que político respeita, e eu estou falando com você aqui do Senado Federal, e eu digo de coração, é um povo organizado que sabe se manifestar. Aí eles, peraí, o que está acontecendo aqui? Vai indicar o advogado pessoal do Lula? O amigo do Lula? Como é que vai ser essa relação depois? Já não basta o que está acontecendo agora. Então, sabe qual era a hora, Adalberto? Era a hora do Senado tomar vergonha e fazer um processo de escolha diferente, que tem vários projetos tramitando na casa, parados, para escolher alguém do STF, né? O processo de mandato com mandato de ministros, que fossem magistrados, que tivessem como outros organismos, que você tem a própria PGR, que existe uma lista tríplice, né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos, nesse momento, estarmos juntos, unidos, porque a censura está muito próxima. Eu já vejo que a gente não está numa ditadura na nossa nação. Nós temos jornalistas perseguidos aqui, empreendedores sendo intimidados, com redes sociais bloqueadas. Nós temos tanta coisa absurda que tem acontecido aqui no Brasil, que a gente está vendo e está ou aprendendo. Aí aquela velha frase histórica que a gente já ouviu desde criança. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Senador... Então, nós estamos sofrendo muito com isso e não queremos que o Brasil seja uma Venezuela amanhã. Tá, eu ouvi recentemente do próprio presidente da Câmara, e ele tem o poder de instalar, de aceitar um pedido de impeachment, o início
de investigação para o processo de impeachment contra o presidente da República. É uma prerrogativa do presidente da Câmara, mas eu quero pontuar duas coisas. Eu tenho mais 2 minutos, queria saber se o senhor pode, de uma forma muito rápida, falar dos 2 pontos. Primeiramente, que houve a abertura de uma divulgação, ou seja, para julgamento de uma acusação de Lira, apesar da posição da PGR contrária por parte do ministro Toffoli lá no Supremo. Bem no meio da discussão da Câmara em relação à medida provisória da organização da Esplanada. A outra coisa ele disse que processo de impeachment precisa das ruas. O senhor acha que essa oposição tá unida hoje? Porque recentemente o próprio presidente Bolsonaro disse que não era o momento de ir às ruas e isso obviamente tira boa parte dessas pessoas desse movimento. Eu sei que são 2 perguntas bastante longas, mas por gentileza, senador. Em primeiro lugar, a rua não é de ninguém. A rua é de todos, né? Então, eu vejo que a população precisa ir e se convocar, não é ninguém convocando, não é o movimento A, o movimento B. Somos nós irmos, como a gente sempre foi, e não jogava, não quebrava nada. Com relação às coincidências que aconteceram ontem, só um cego não quer ver o que aconteceu, né? Então, esse jogo bruto que está acontecendo aqui, o brasileiro não aceita ditador em nosso país. Até quem votou no Lula está constrangido, está com vergonha do que aconteceu, e eu espero sinceramente que o Senado se dê ao respeito, porque essa casa é uma casa que tem tudo para colocar as coisas em ordem, porque a gente não tem, infelizmente, mais no Brasil democracia, e nós somos responsáveis aqui no Senado por isso. E a questão do Supremo, por parte do ministro Toffoli, que liberou lá a votação de uma acusação de um processo contra a Lira no Supremo, bem no meio da negociação da Câmara. Exato. Só tinha feito menção de que a base do governo pode estar no STF. Pode estar no Supremo. Ontem foi decisivo isso, justamente nesse momento, se tirar uma carta da manga dessa. Agora, uma coisa a gente tem que combinar, né, Piotr, e você que está nos assistindo. A oposição da Câmara dos Deputados está dando um show. Sim. Está dando um show, está conseguindo derrubar a CPI do MST acontecendo bem. E se Deus quiser, a gente vai conseguir boas notícias com o apoio do povo brasileiro nas ruas, se possível. Senador Eduardo Girão, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan, no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein?